Mas eu quero dizer que o Senhor, Ele tem tesouros prontos para você. E quando o Senhor começar a te abençoar, não vai ser mais difícil para você dar. Porque você vai entender princípios onde o Senhor vai começar a liberar com tanta abundância na sua vida que você não vai ter mais esse remorso de poder liberar aquilo que está vindo na sua vida. Sabe, esse é o padrão de Deus para nós. Agora, por que nós não vivemos isso, irmãos? Sabe, a Bíblia fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Porque eu quero dizer que não é da vontade de Deus que nós venhamos a passar necessidade. Não é da vontade de Deus que nós venhamos a viver uma vida contida, né? E ainda que você tenha tudo para si, deixa eu dizer uma coisa, né? Eu me lembro de uma irmã lá no Brasil, que chegou para um pastor nosso e estava falando a respeito disso, né? E algo que parecia muito piedoso, uma atitude de contentamento que parecia muito bonita para quem escutava. Ela falava: olha, pastor, eu sou contente com tudo que eu tenho. O que eu recebo é suficiente para poder manter minha vida, para cuidar do meu filho. Eu estou satisfeita com o que eu tenho. E parece muito piedoso, parece muito bonito. Aí o pastor só fez uma pergunta para ela. Falou: irmã, você sabia que nesse momento muitas pessoas estão passando necessidade e precisam de ajuda? Você sabe, aquela irmã estava preocupada apenas consigo. Para ela, se tivesse pão na mesa dela, era suficiente. Mas eu quero dizer que Deus não te chamou apenas para pensar em si mesmo. Quando Deus chamou o nosso pai, Abraão, Ele falou o que para ele? Sai da sua casa, da sua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei e sê tu uma bênção. Sabe, eu quero dizer que nós fomos chamados para ser um povo abençoador. Primeiro, que nós temos a maior riqueza de todo o universo, que é Jesus, que é o Espírito Santo. Nós temos a salvação, o bem maior que existe no universo. Mas não apenas isso, nós somos chamados para fazer as boas obras. Amém? A Bíblia fala que nós não somos salvos por obras, mas nós somos salvos para manifestar as boas obras. Então, ou seja, nós temos que, no mínimo, ter não apenas para nós, como para abençoar os outros também. Agora, se nós não estamos tendo, às vezes até é difícil para nós, né, irmãos? O que está acontecendo? O que está acontecendo, irmãos? Então é isso que a Bíblia fala aqui. Às vezes nós perecemos por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, né? Porque a palavra de Deus nos ensina todas as coisas. E a palavra de Deus não negligencia a respeito das finanças. E às vezes por um preconceito, por um medo, né? O pastor vai falar de dinheiro, a pessoa já fica com medo, já fecha o coração, porque acha que no final ele vai desafiar, você tirar tudo que tem na carteira e dar, sabe? E aí a gente, como se tampasse os ouvidos, já viu aquele macaquinho, né? Tampa os ouvidos e não aprende, porque fecha os corações, não entende os princípios que estão envolvidos nisso. Sabe, mas eu tenho certeza que nessa manhã nós vamos crescer mais a respeito disso. Amém, queridos? Glória a Deus. Então eu vou pegar um texto lá, no segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, tem na projeção. Aê, perfeito. Ótimo, excelente. Onde o apóstolo Paulo, nessa carta que ele escreve aos irmãos que estão lá em Coríntios, nesse momento, nesse capítulo, que é o capítulo 9, ele está falando exclusivamente a respeito de dinheiro. Ele está falando de uma oferta que ele ia levantar no meio desses irmãos aí para abençoar outra igreja. Então vamos ver o que ele diz, porque nesse texto aqui que nós vamos ver, traz muita revelação a respeito de finanças. Então ele diz assim: isso afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça.
enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então aqui, é interessante que a Bíblia sempre usa a questão de sementes, né? A Bíblia fala que o reino dos céus, ele é como uma semente. Ou seja, tudo que Deus faz e nos entrega é do tamanho de uma semente. A Bíblia fala que o reino dos céus é do tamanho da semente de um grão de mostarda. Quem já viu uma semente de um grão de mostarda? Eu nunca vi. Mas a Bíblia fala que é a menor de todas as sementes. Diz que é do tamanho da cabeça de uma agulha. Então veja, tudo no reino é nos entregue em pequenas sementes. Agora o que você vai fazer com ela vai determinar o resultado disso. E com relação a finanças, a Bíblia fala que da mesma forma se aplica às questões das sementes. Mas primeiro eu queria chamar a sua atenção para o seguinte: o que é a definição de prosperidade para Deus? Aliás, antes, abre um parênteses aí. Eu queria ir em alguns textos que falam a respeito de dinheiro na Bíblia e que são muito mal interpretados, né? Então, para que você entenda que o propósito de Deus é que nós sejamos prósperos, né? Ninguém falou aqui, mas você sabe que algumas pessoas falam: pastor, mas lá em 1 Timóteo 6, a Bíblia fala que o dinheiro é a raiz de todos os males, né? Então, a vontade de Deus é que nós não tenhamos dinheiro. Quem já ouviu isso, irmãos? Poucos ouviram, amém, pelo que não ouviram. Mas veja, a Bíblia fala lá o seguinte, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você sabe, irmãos, todo problema está na maneira como nós nos relacionamos com o dinheiro, né? Depois nós temos lá em Mateus 6, Jesus fala que ninguém pode servir a dois senhores, ou vai servir a Deus, ou vai servir as riquezas. Mais uma vez, um problema de relacionamento. Em Mateus 19, Jesus fala para aquele jovem rico, né? Vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me, né? Se você quiser ser perfeito. Então eu peguei aqui apenas 3 textos para exemplificar, porque que muitas pessoas pensam que riqueza não é de Deus. Não, riqueza não combina com espiritualidade. Sabe, irmãos, eu estou falando de algo que eu pensava e que o Espírito Santo teve que tratar profundamente comigo para que eu eliminasse esses pensamentos tóxicos da minha mente, que eram pensamentos que me impediam de enriquecer. Porque se eu achava que riqueza era incompatível com espiritualidade, é claro que eu prefiro espiritualidade, então eu não podia enriquecer. E o Espírito Santo um dia falou: olha, meu filho, não é isso que eu tenho para você. Sabe, você foi chamado para ser próspero. O nosso chamado é para prosperar. Se você olha no Velho Testamento, não há homem de Deus que não fosse próspero, que não teve em abundância, porque o nosso Pai é o Rei, Ele é o dono de todo o ouro e toda a prata, e o desejo dEle é que nós tenhamos também, como seus filhos. Você sabe, não condiz com um pai bom, o pai viver na riqueza e o filho viver na pobreza. Você já parou para pensar nisso? Aliás, eu conheci uma pessoa no Brasil, e ele falava assim, que você quer ver se um cara é rico ou não, você não olha para o carro do cara, você olha para o carro da esposa. E eu comecei a observar isso. Porque às vezes o cara andava de carrão bonitão, e a esposa andava num carrinho velhinho, só com vidro elétrico, às vezes nem ar-condicionado. Falei, realmente, né? É interessante isso que ele falou. Fica a dica para os maridos, né? Mas veja, não combina com o nosso pai nós vivermos sem dinheiro, né? Você acha que um pai tem alguma felicidade de ver o seu filho passando necessidade, passando apuro financeiro, escravo de trabalho? Então não é da vontade de Deus isso. Mas tem esses 3 textos que são os mais comuns, e eu queria rapidamente explicar eles, né? Então, 1 Timóteo 6 fala isso, olha, o problema é o amor ao dinheiro, porque veja, o dinheiro, ele é apenas um meio, amém? Fala assim, o dinheiro é um meio, e não um fim. Você está me entendendo? Tem pessoas que buscam o dinheiro pelo dinheiro, para ter a cifra. Não, eu tenho uma conta bancária gigante. Não, o dinheiro ele não é o fim em si mesmo. O dinheiro é um meio. Agora, um meio para quê, irmãos?
para que você possa cumprir o propósito de Deus na sua vida. Esse é o objetivo de Deus para você. Deus quer que você cumpra o projeto dele. Então, muitas vezes isso implica em finanças. Para que você, um simples exemplo, quantas vezes, às vezes a gente faz um desafio aqui, vamos para uma conferência, aí o irmão não tem dinheiro para ir, não tem dinheiro para pagar o hotel, não tem dinheiro para viajar, ou até tem o dinheiro para viajar, mas se parar de trabalhar aqui vai faltar. Então veja, então nós não temos o dinheiro para poder desfrutar das coisas. Então veja, o propósito do dinheiro, o dinheiro ele tem um propósito, ele não é um fim em si mesmo. Agora um outro problema, irmãos, é que muitas vezes nós queremos o dinheiro como meio, mas para atingir os objetivos que não são os objetivos de Deus, mas são os objetivos para satisfazer a nossa carne, a nossa alma, os nossos desejos e vontades caídos. Você percebe que quando o homem peca, a sua mente é afetada, o seu desejo, a sua vontade é contaminado pelo pecado. E hoje o nosso desejo, a nossa vontade não é mais puro, não é mais voltado somente a Deus, mas o tempo inteiro nós estamos oscilando, às vezes para as coisas de Deus, às vezes para as coisas do mundo. O próprio apóstolo Paulo fala, olha, aquilo que eu quero eu não faço, aquilo que eu não quero eu faço. Então nós vivemos nesse meio. Agora veja, o dinheiro, se você colocar para satisfazer a sua carne, o negócio vai ser nefasto, vai ser devastador. Eu me lembro de uma pessoa que ficou pouco tempo na igreja e uma outra pessoa que conhecia ela há mais tempo, falou, fulano depois que enriqueceu mudou o jeito dele, mudou a personalidade. Eu falei, não mudou, só manifestou aquilo que ele já era. Uma pessoa arrogante, uma pessoa prepotente, uma pessoa que não se importava com os outros. O dinheiro simplesmente manifestou, porque o dinheiro tem esse poder. O dinheiro tem o poder de amplificar aquilo que você é. Por isso a primeira coisa que nós precisamos checar é o nosso coração. Para que você deseja? Eu lembro, eu tinha no Brasil uma moto que chamava muita atenção para o Brasil. Aqui é muito comum motos grandes, E eu me lembro de um amigo, era crente, acredite se quiser, ele falou, nossa, montou, pediu para dar uma volta. Eu queria ter uma moto dessa, só para chegar do lado daquelas motinhas pequenas, e falar, olha a minha moto. Eu falei, não vai ter. Se depender de Deus, não. É porque Deus não quer alimentar a sua carnalidade, muito pelo contrário, Deus quer esvaziar a sua carnalidade. Por quê? O que Deus tem a ver com isso? Deus quer o melhor para você, então não vai ficar alimentando aquilo que vai te causar problema, Quantas vezes a pessoa está em busca de algo e quando recebe algo afasta da igreja? Sabe, não que Deus usa desse tipo de chantagem, eu não vou te dar para você ficar aqui. Não, Deus não faz esse tipo de coisa. Mas nós precisamos checar, primeiro o nosso coração. Será que você é alguém livre? Será que para que você pensa em dinheiro? Sabe, é uma coisa que nós precisamos entender para que a gente tenha dinheiro, Agora, então aqui fala que o amor ao dinheiro é o problema dessas coisas, Agora olha 1 Timóteo 6, onde ele fala isso, ele diz assim, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviam da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Então aqui o que Timóteo está dizendo é o seguinte, que por causa do amor ao dinheiro, essa questão de você só pensar em bens e, enriquecer, muitos desviaram da fé. Porque focaram tanto nisso que deixaram de ter tempo para a igreja. Agora, veja, isso não quer dizer que você vai ser pobre, porque a Bíblia tem uma promessa, fala assim, buscai o reino dos céus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Sabe, o Senhor, Ele quer suprir todas as suas necessidades, mas é Deus quem vai suprir. Porque sabe qual que é o nosso problema? A gente projeta nos bens as coisas que nós precisamos. O dia que eu tivesse aquele carro, eu ia ser feliz. O dia que eu morasse nessa casa aqui, eu ia ser feliz. O dia que eu tivesse um tênis novo, eu ia ser feliz. Já parou para pensar nisso?
E aí a gente compra aquilo, se mata para comprar aquilo, e a gente fica feliz ou não? Não, porque vai ter um outro melhor. E ainda que você compre o melhor do melhor, no ano seguinte vão lançar um melhor, vai lançar um iPhone mais novo, né? Antigamente a gente usava o telefone até virar caquinho, né? Hoje não, todo ano a gente tem que trocar de telefone. Então veja, porque é um sistema feito para te escravizar. Você nunca vai ter o suficiente. Então primeiro Deus quer te ensinar que Ele é a satisfação das suas necessidades. Ele é a satisfação da sua alegria. Deixa eu dizer, se você não é alegre sem dinheiro, você não vai ser alegre com dinheiro, porque a alegria é o Senhor. A Bíblia fala que a nossa alegria está no Senhor. Você está me entendendo? Se você não se sente amado sem dinheiro, você não vai se sentir amado com dinheiro, porque a fonte do amor é Deus. Então, nós precisamos entender que o Senhor é a fonte e suprimento de todas as coisas na nossa vida, inclusive das nossas necessidades mais básicas. Então, quando você entende isso, você para de idolatrar o dinheiro. Porque todas as vezes que você atribui esses valores ao dinheiro, você está trocando o seu Deus aqui e colocando as suas expectativas num outro Deus, a Bíblia chama, que é Mamon, o Deus das riquezas. Por isso que Jesus fala, você não pode servir a Deus e servir a Mamon. Todas as vezes que você acha que é o dinheiro quem vai suprir as necessidades, você está dizendo que o dinheiro é que é o seu Deus. E é incrível como inconscientemente nós fazemos isso o tempo inteiro. É o dinheiro quem decide se você vai tirar férias ou não. É o dinheiro quem decide se você vai na conferência ou não. É o dinheiro quem decide quantos filhos você vai ter. Então eu pergunto para você, quem que é o seu Senhor? E às vezes até Deus fala alguma coisa, mas nós nos curvamos ao dinheiro. Ah não, Deus falou para eu ir para tal lugar, mas eu não tenho como me sustentar lá, então eu não vou. Então foi esse Deus aqui que mandou nele. Sabe, nós precisamos nos livrar disso. Eu sempre falo o seguinte, irmãos, que Deus não está preocupado com a oferta, Deus está preocupado com o ofertante. Deus não está preocupado com o valor, mas Deus está preocupado com o coração do ofertante. Porque o valor da oferta representa o coração do ofertante. Nessa música que nós acabamos de cantar aqui, fala daquela mulher que quebrou um vaso de nardo aos pés de Jesus, que valiam 300 denários. Sabe, 300 dias de trabalho, aqui é $100 por dia. Imagina um vaso que valesse $30.000. Irmão, se eu rasgar uma nota de 100 aqui, os irmãos já avançam em mim aqui, já falam, está doido? Segura o pastor. Imagina alguém que quebrou $30.000 aos pés de Jesus. Porque esse é o coração dela. Sabe, nós precisamos entender que a questão do dinheiro é uma questão de relacionamento. Né? E por último, eu queria também esclarecer aquilo que Jesus fala. Lá em Mateus 19, tem um jovem que chega a Jesus. E a Bíblia fala que era um jovem muito rico. E ele fala, olha, Jesus, eu guardo todos os meus mandamentos, guardo todos os teus mandamentos. Aliás, a conversa é muito legal. Porque ele começa assim, falando assim, bom mestre. Viu? Aquelas pessoas que vêm com um elogio, né? Ah, que isso, você que é bom, né? Tipo, às vezes a pessoa te elogia querendo ouvir um elogio, né? Ele fala assim, bom mestre, né? E Jesus já corta logo na cara, fala, bom só tem um, é Deus. Já deu uma deixa ali, né? Para ele entender aí, porque no fundo ele se achava bom. Porque ele fala assim, olha, eu guardo todos os mandamentos. O que mais eu preciso agora? Aí Jesus fala o que para ele? Vende tudo que tem, dá aos pobres, vem, segue-me, se você quiser ser perfeito. E muitas pessoas vêm e falam, está vendo, pastor, Deus não quer que a gente seja rico. Para seguir a Jesus tem que vender tudo. Não, deixa eu te dizer qual que é o assunto dessa conversa aqui. E o assunto começa lá, quando ele chama Jesus de bom. E quando ele fala que guarda todos os mandamentos, Jesus está querendo dizer o seguinte para ele, olha, larga a mão dessa tua justiça própria. Larga a mão, isso que Jesus quer mostrar para aquele jovem. Porque primeiro ele falou que guardava todos os mandamentos. E Jesus mostrou para ele que ele não dava conta de guardar um único mandamento, que amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Ele não quis vender o que tinha. Ele não quis seguir a Jesus. Ele preferiu ficar com as suas riquezas. Então a questão ali não é dinheiro, irmãos.
A questão ali é mostrando para aquele jovem que ele não era tão bom assim, que ele não era alguém que guardava realmente todos os mandamentos. Jesus estava confrontando a justiça própria daquele jovem, sabe? Tanto que muitos outros discípulos, ninguém vendeu nada para seguir a Jesus, mas naquele caso Jesus estava confrontando ele. Mas é interessante que em seguida Jesus fala assim: era por isso que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí, pastor, agora sim. Agora nós temos um problema aqui, né? Porque realmente um camelo passar no fundo de uma agulha. Deixa eu explicar para você o que significa agulha. É importante você entender que Mateus é um evangelho escrito para judeus, né? E naquela época de Jesus, as cidades elas eram edificadas, elas possuíam muros, né? Porque as guerras, né? O que acontecia? Os exércitos inimigos aproveitavam às vezes à noite para poder se aproximar e cercar as cidades enquanto ninguém enxergava, né? E atacavam. Então as cidades tinham muros e todas as cidades tinham um portão, né? Você já deve ter lido na sua Bíblia, vai lá para o portão, leva para fora da cidade. Por quê? As cidades tinham uma porta. Legal isso, né? A cidade tinha uma porta. Agora, à noite, você imagina que não é uma porta pequena, era aquela, talvez você já viu em filme, aquela porta gigante que vai uns 5 cabras de cada lado assim para descer as correntes, né? E vai girando aquela manivela e até baixar o negócio. Às vezes tinha até um fosso, né? Para que o inimigo não atacasse. E à noite o que eles faziam? Eles fechavam a porta. Por quê? Para não correr o risco de um exército inimigo se aproximar e atacar a cidade. Porque ainda que tivesse os sentinelas, à noite ele não enxerga muito longe. Então vamos supor que o inimigo podia cercar e se a porta da cidade ficasse aberta, eles iam correr para dentro. Então o que eles faziam? Eles fechavam a porta. Agora, muitas pessoas que viajavam de camelo, viajavam a pé, né? E não tinha GPS como nós. Não tinha o Estimate Time Arrival, né? Um dia desses me perguntaram, qual que é o seu ETA? Eu falei, o que é isso, meu Deus? Estimate Time Arrival. Que horas, qual a hora estimada que você vai chegar? Então o cara saía caminhando, ou às vezes tinha algum problema, e chegava no meio da madrugada, na porta daquela cidade, né? Aí você imagina o cara ficar para o lado de fora, né, correndo o risco de ser assaltado, ou correndo com vento, e você sabe como que é o deserto. E aí fazer o que com essas pessoas? Não podia abrir a porta, porque era algo que demorava, e podia também ser uma cilada, o inimigo mandar o cara lá, né, e o exército entrar na hora que baixassem as portas. O que eles fizeram para resolver isso, irmãos? As cidades, elas tinham frestas na parede. Então tinham pequenos vãos. Esses vãos são chamados de agulha. E daí que o nome dessa agulha que nós usamos hoje, que tem aquele vãozinho assim para você passar a linha, foi dado esse nome de agulha, por causa desse vão que havia nas frestas das edificações das cidades. Estão entendendo? Agora, qual que é a jogada naquilo que Jesus está falando aqui? O cara que era pobre, ele vinha sozinho, ou vinha só com o seu camelo. Então ele chegava de noite, para não ficar do lado de fora da cidade. E importante, essas frestas eram muito pequenas, para que se viesse o exército inimigo, o cara não conseguia passar com a sua armadura. Ele tinha que realmente, só com a roupa do corpo, ele conseguia entrar por ali. Então, o cara que era normal, classe média hebreu, ele chegava lá de madrugada, ele amarrava o seu camelo ali, e ele passava ali pela fresta, estava dentro da cidade, estava tranquilo. No outro dia, abria a porta da cidade, ia lá e buscava o seu camelo. Agora, qual que era o problema, irmãos? Era o cara rico. Porque o cara rico, ele vinha com as suas riquezas em cima do seu camelo. O camelo vinha até arriado, assim, tanto ouro. O cara era rico, ele vinha para negociar, vinha para comprar escravos, vinha para alguma coisa. Vinha com muito dinheiro. E aí, chegava de madrugada, para ele entrar na cidade, ele ia passar, mas ele ia deixar o camelo com ouro lá do lado de fora? De jeito nenhum. Ele ficava para fora. Então é isso que Jesus estava falando. Que olha, que é mais fácil um camelo passar por essa agulha com as riquezas do que um rico entrar no reino dos céus. Porque
para muitas pessoas é muito difícil abdicar da sua riqueza para poder entrar no reino. Por quê? O apego. Novamente, nós temos uma questão aqui de coração. Foi o que aconteceu com aquele jovem. Ele escolheu as suas riquezas do que escolher as riquezas do reino. Então, vocês entenderam esse termo? Mais fácil é um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E não está falando que é impossível, mas está falando que é difícil, porque ele tem que abrir mão das suas riquezas. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Certa vez os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, nós que largamos casa, família, pai, mãe, irmãos, qual que vai ser a nossa recompensa? E Jesus falou assim: vocês que largaram casa, família, pai, mãe, irmãos, vão receber 100 vezes mais. Não apenas na vida eterna, mas nessa vida também. Então eu quero dizer que Deus não fica devendo nada para ninguém, irmãos. Sabe, tem vezes que Deus requer coisas da gente, apenas para checar o nosso coração. Sabe, mas eu entreguei. Às vezes você entregou fisicamente, mas no seu coração você não entregou. Sabe, tem um problema disso, né? Às vezes a gente põe a oferta no altar, mas não deixa queimar a oferta. Fica nutrindo aquilo no nosso coração. E na verdade o que vale para Deus é o coração. Então eu quero dizer que se aquele jovem rico tivesse vendido tudo que tinha, ele ia ganhar mais, porque Jesus mesmo falou, ele ia receber mais. Mas Deus quer testar o nosso coração. Então veja, irmãos, o propósito de Deus não é que nós sejamos pobres. Aliás, a Bíblia fala que Jesus se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Mas ali estava falando de saúde. Não, Jesus não foi pobre de saúde. Ali estava falando pobre de espírito. Não, tão pouco, Jesus não foi pobre de espírito. Jesus se fez pobre literalmente, irmãos. Ele nasceu numa família pobre, no interior, e ele se fez humilde, aprendeu a humildade, aprendeu a se humilhar, para que nós pudéssemos desfrutar da riqueza que foi conquistada. Então não é a vontade de Deus. Mas o que é a prosperidade do ponto de vista bíblico? Quero que você entenda, né? Porque às vezes a gente acha que prosperidade é ter muito dinheiro. Né? E ter muito dinheiro, eu quero dizer que não é a solução das coisas. Às vezes pode ser até problema. Então o que é prosperidade segundo a Bíblia? Nesse texto que nós lemos em 2 Coríntios 9, no verso 8, traz a melhor definição de prosperidade que eu encontrei na Bíblia. Está assim, aqui não está por versos, né? Está tudo emendado, mas o verso 8, se você quiser olhar na sua Bíblia, diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça. Agora olha a definição de prosperidade. A fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundância em toda boa obra para sempre. Essa para mim é a definição de prosperidade. Entenderam? A fim de que, tendo sempre, fala assim, tendo sempre. Não, tem dia que a gente está bem, dia que recebe salário, vai no restaurante, no outro dia não tem mais nada, coitado. Não, Bíblia fala, prosperidade é você tendo sempre. Amém? Tendo sempre. Tendo sempre. O que mais? Em tudo, repete, em tudo. Em todas as coisas, irmãos. Não, aqui deu certo, mas ali mais ou menos, pastor. Não, a Bíblia fala que tendo sempre em tudo. O que mais? Ampla suficiência. Você sabe o que é ampla suficiência? Vamos fazer um exercício aqui. O que é suficiência, irmãos? O que é suficiência? Por exemplo, eu tenho fome, né? Pergunto para você, um arroz, um feijão e um ovo frito, mata a fome ou não mata? Isso é ter suficiente. Tem gente que fala, pastor, eu tenho o suficiente, tá bom. Não, aqui fala ampla. Então o que é o ampla? É o bife. O bife, a batata frita, a cebola, a salada, o champignon. Porque aqui fala de ampla suficiência, não é desperdício, você está entendendo? Continua sendo suficiência, mas é ampla suficiência. É você viver com abundância, você desfrutar das coisas boas, está me entendendo? Não é você viajar para a Grécia todo mês, mas é você poder tirar férias num lugar bom, poder ficar num hotel bom, poder andar num carro bom. Não é andar numa Ferrari, mas é poder andar num carro novo, né? E você viver confortavelmente. Ampla suficiência.
Está me entendendo? Porque às vezes a gente, aí você, aqui lembra que eu falei, que às vezes a gente quer usar o dinheiro para satisfazer a nossa carne. Então, tem dois extremos, né? Porque às vezes a gente fala assim, pastor, para mim um fusquinha estava bom. Para mim não, fusquinha não. Fusquinha não. Nesse frio, então, aquela lata lá deve dar um problema, irmãos. Não é isso. Aí você cai para um outro extremo, né? Chega aquele pregador, porque Deus tem que dar uma Ferrari para todo mundo aqui. Também não, meu irmão. Também não. Eu entendo que nós temos que ter ampla suficiência. Você tem que viver um carro bom, tem que ter aquilo do bom e do melhor. Agora, sem exageros. Eu já vou explicar por que é sem exageros. Porque às vezes Deus te dá a condição de ter coisa além daquilo que você precisa, e você, ao invés de usar esse recurso para aquilo que Deus gostaria, você continua colocando nas coisas. Aí você começou uma relação doente, porque você nunca vai estar satisfeito. Quando a Bíblia fala de suficiência, fala de você estar satisfeito. Você tem tudo aquilo que você precisa para você viver bem, confortavelmente, para você ter conforto, e o negócio tem que parar por aí. Senão aí você entra num problema, você começa a buscar aquilo que já é além, porque aí já não é mais a sua satisfação pessoal, é a satisfação da sua carne. Então veja, em tudo, ampla suficiência. Agora, olha que legal, superabundez em toda boa obra. Você está me entendendo? A definição de prosperidade, aí era o problema daquela irmã lá, que ela tinha talvez, tinha sempre, tinha tudo, tinha insuficiência, mas não superabundava em toda obra. Então essa é a definição mais perfeita que eu considero de prosperidade do ponto de vista bíblico. Que você tenha sempre tudo em ampla suficiência e que você tenha condições de superabundar na obra de Deus. Não apenas no seu ministério pessoal, mas que você possa abençoar outros também. Você sabe, nós precisamos de dinheiro para servir a Deus. Para você, como eu falei, para ir numa conferência, para você fazer alguma coisa, para você, qualquer projeto que nós formos fazer aqui na igreja, nós vamos precisar de dinheiro. E quantas vezes nós deixamos de fazer coisas por causa de dinheiro? Quantas vezes, irmãos, eu fui para um camp super legal, uma casa muito bacana, eu queria ir com todo mundo para lá, cabem 26 pessoas na casa, muito bacana, passar uma semana lá. Agora, quem que pode parar de trabalhar por uma semana aqui para poder ficar desfrutando lá? Então, quer dizer, nós precisamos também de ter dinheiro para a obra de Deus, para poder despender tempo adorando a Jesus. Já viu como o dinheiro, até isso nos impede de poder adorar a Deus, de passar mais tempo, porque o tempo inteiro nós estamos preocupados com o trabalho e nessa correria. Deixa eu dizer, não é isso que Deus tem para nós. Por isso, prosperidade é você ter dinheiro também para servir a Deus. Agora, qual que é o problema? Quando a gente pega dinheiro a mais, a gente dá um jeito de gastar ele com alguma coisa. Já viu pessoa que fala assim, não, eu tenho que gastar. Dinheiro na minha mão não para. Eu tenho que estar inventando dívida, eu tenho que estar comprando alguma coisa. Isso é um problema, porque você se torna escravo de um consumismo. Então, nunca você vai ter o suficiente. Nunca. Então, o dinheiro tornou-se um fim em si mesmo, e não um meio para você alcançar essas coisas. Ok? Até aqui os irmãos estão entendendo? Entenderam o que é prosperidade? Sabe, não é você viver com o mínimo, mas é viver com tudo que você precisa e mais um pouco. Amém? Fala assim, mais um pouco. Amém? Então, prosperidade é isso. Está lá no verso 8. Agora, por que nem todo mundo é próspero? Por que nem todo filho, por que nem todo crente desfruta desse padrão de vida que o Senhor estabeleceu? Porque assim como tudo na sua vida, desde o dia em que você teve a escolha de aceitar Jesus ou não, tudo Deus respeita o seu livre arbítrio. Deus deixa você escolher se você quer ou se você não quer. Ah, pastor, é claro que todo mundo quer ser rico. Não, uma coisa é você querer ser de boca, outra coisa é você realmente se dispor. Né? Ah, pastor, eu queria fazer tal coisa, mas
mas se alguma vez levantou da cadeira e foi fazer. Não, nunca fui, não é isso. Eu estou falando realmente querer. Então, a Bíblia nos dá o livre-arbítrio de ser prósperos ou não. E não é só com dinheiro, como eu falei, tudo na vida cristã, ser cheio ou não do Espírito Santo, manifestar os dons ou não, ser alguém que faz a obra ou não. Você sabe, se fosse da vontade de Deus, todos nós seríamos super crentes. Mas Deus deixa você poder, a opção de escolha, você decidir até onde você vai. E com as finanças é da mesma forma. Então, os 2 primeiros versos desse texto, o 6 e o 7, volta lá. Olha só, falando a respeito do nosso livre-arbítrio. Aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Ou seja, ele deixa você escolher o quanto você vai poder colher. Se você quer pouco, você semeia pouco. Se você quer muito, você semeia muito. Parece algo tão simples, né? Mas às vezes é difícil da gente entender. Aqui fala, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Ou seja, é nós quem decidimos a respeito disso. Aliás, existe um provérbio, se não me engano é o Provérbios 9, que fala assim, que a alma generosa prosperará. Você sabe, ali tem talvez a fórmula mais simples de ser próspero. A Bíblia fala que aquele que é generoso vai ser próspero. Amém? Aquele que é generoso vai ser próspero. O problema, irmãos, é que a nossa cultura latina, ela não é generosa, ela é caridosa. Há uma diferença. Vocês conseguem perceber a diferença entre caridade e generosidade? O americano, ele é generoso. O brasileiro é caridoso. Vou dizer o que é. Se alguém chega até você, para um latino, e está passando necessidade, eu falo que a gente tira até o casaco e dá para aquela pessoa. Se a pessoa está passando fome, a gente vai lá e compra uma comida. Agora, se um cara num carrão muito bom e com muito dinheiro te pedir, sei lá, você nunca vai dar uma oferta, você nunca vai abençoar alguém que na sua mentalidade não precisa. Então, por quê? Nós somos caridosos. Nós ajudamos quem precisa. Isso não tem nada a ver com generosidade. Porque a caridade tem a ver com a pessoa de lá. Então, você é caridoso dependendo de quem? Do outro. Se o outro tem necessidade ou não. Então, depende do outro. O generoso não depende do outro. O generoso é um estado de espírito. Você é generoso. Quem é generoso, ele é generoso com o pobre e ele é generoso com o rico. Ele é generoso em qualquer situação, porque independente de quem é. Então, qual que é o problema do caridoso para o generoso? Por exemplo, o caridoso, ele traz aqui o dinheiro para a igreja, ele acha que ele está fazendo caridade, ele está ajudando. Então, se a igreja fosse muito rica e não tivesse precisando de nada, ele não traria oferta nenhuma, porque ele é movido pela necessidade. Agora, é interessante que, volta lá no versículo, fala assim que nós devemos contribuir não com tristeza ou por necessidade, ou seja, a gente não contribui por caridade. Afinal, Deus não precisa de nada, irmãos. Então, nós devemos contribuir por generosidade, porque nós temos alegria em dar, alegria em compartilhar. Esse é o padrão do reino de Deus. O americano, ele é generoso, ele tem, a maioria, né? Claro que a gente não pode generalizar, que toda regra tem sua exceção também. Mas a questão de culturas, né? Você vê que o anglo-saxão, ele é muito mais próspero que os povos latinos, porque ele tem cultura de generosidade. Você vai lá no Starbucks, você está na fila, você vai pegar o seu café, vai pagar, fala, não, o carro da frente já pagou o seu café. Eu não precisava disso, se eu pedi, eu tinha o dinheiro. Mas é uma cultura de generosidade. Se entra um veterano, se entra um idoso, alguém vai lá e paga a conta para ele. Ou muitas vezes a gente vê alguém que deu uma gorjeta de 100, 500 dólares, porque é generosidade e não caridade. Agora, o que na prática isso muda para a gente? O generoso é que prospera, e não o caridoso. A caridade é uma obrigação, irmão. Você não vai deixar de fazer caridade. Caridade é obrigação, mas a generosidade é semeadura.
Vocês estão entendendo? No texto seguinte, eu vou explicar bem a diferença isso para você. A caridade é nossa obrigação. Agora, a generosidade é opcional. É livre-arbítrio. Agora, aqueles que decidem ser generosos, a Bíblia fala, esses serão prósperos. Bem diferente do que o mundo ensina, né? Porque o mundo fala o quê? Quanto mais você reter, mais você vai ter. Não, a Bíblia fala, quanto mais você dá, mais você vai receber. Não é assim na Bíblia? Se alguém te bater, você vira o rosto para ele. Você não vai revidar, você vai fazer. Você sabe, as leis espirituais são diferentes das coisas que nós aprendemos no mundo. Então a Bíblia fala categoricamente. Eu não vou parar que o tempo está curto, mas acho que é Provérbios 9 que fala isso. A alma generosa prosperará. Não, eu preciso ler esse verso aí. Acha aí, abre Provérbios 9 aí. Acho que é Provérbios 9, 3 ou Provérbios 3, verso 9. É muito importante você entender esse princípio, se você quiser ser próspero. Provérbios 3, verso 9. Não. Esse também, que fala assim, honra o Senhor com todos os seus recursos, e com as primícias até os seus celeiros serão fartamente cheios. 11, 25. Uau, errei feio, hein? Não foi nem na trave agora. Provérbios 11, 25. Vamos no 24. Há quem dê generosamente. Você sabe o que o mundo fala quando a pessoa dá muita coisa? Não, fulano não cuida dos seus bens. Vai ficar pobre, não é isso? Fulano está dando demais, está generoso demais. O cara vai lá, larga de ser boba, menina. Não faz isso. Está vendo que tá se aproximando de você só para se aproveitar, só para ganhar as coisas. Não é assim que o mundo fala, irmãos? Sim ou não? A Bíblia fala, há quem dê generosamente. O que acontece? E vê aumentar as suas riquezas. Agora, o que o mundo fala? Você tem que reter, né? Olha o que diz. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Irmãos, isso é muito sério. Sabe, eu sei que às vezes a gente aprende, você quer ser próspero, você tem que trabalhar muito. Deixa eu dizer. A Bíblia fala que não adianta você trabalhar muito. Se o Senhor não te abençoar, você não vai enriquecer. Coisa de gente que trabalha, e nessa correria, nessa coisa frenética, bateu o carro. Tudo que ela ia ganhar naquele mês, ela perdeu. O que adianta, irmão? Se você não tiver a bênção do Senhor. Sabe, não é muito trabalho. Esquece isso que o mundo ensinou para você. Deus, o seu Pai, está te ensinando um novo padrão. Quer ser rico? Aqui está a chave. Dê generosamente que você vai ver as suas riquezas aumentarem. E por outro lado, se você reter, a Bíblia fala que se você reter o que você devia dar, você vai cair na pobreza. Isso é um dos ensinamentos que mais confrontam a nossa mente. Se você não tiver uma disposição firme em seguir isso aqui, você não vai conseguir, porque talvez seja um dos valores mais enraizados na nossa mente a respeito do dinheiro. E por isso que às vezes é difícil a gente prosperar, porque se você não abrir mão desse padrão de pensamento que o mundo colocou na sua mente, e não entender isso aqui, por mais louco que pareça, você não vai entrar no princípio de prosperidade bíblica. E aí no verso 25, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Amém? Sabe, irmãos, esse é o padrão da prosperidade bíblica. A generosidade. Quanto mais você der, mais você vai ter. Isso é louco demais, irmãos. Mas se aplica para tudo na sua vida. Quero dizer, quanto mais amor você der, mais amor você vai receber. Quanto mais simpático você for, mais simpático você vai receber. O oposto também. Você já sai de casa bravo, mais gente brava você vai ver na sua frente também. Você sabia disso? Mas quanto mais generoso você for, mais você vai receber. Amém? Agora verso 10, eu vou correr aqui porque eu estou vendo que o horário já foi, né? Deus, Ele sempre nos dá 2 tipos de semente. Quantos tipos? 2. Vamos no verso 10, ler o que fala lá. Diz assim, ora, aquele que dá semente ao que semeia
e pão para alimento. Também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Então veja, aqui fala no verso 10 que ele dá semente e dá pão. Semente e pão. Então o pão, irmãos, aqui fala o seguinte: pão para alimento. Amém? Mas a semente é para quê? Semente é o que? Semeia. E pão para alimento. Então Deus, ele sempre te entrega duas coisas: semente para semear, pão para se alimentar. Semente para semear, pão para se alimentar. Então se você precisa entender isso, por quê? Porque lembra que eu falei que, agora isso, que você tem livre-arbítrio sobre as riquezas, e lá no verso 6 fala que se você semear pouco, você colhe pouco. Se você semear muito, você colhe muito. Você vai decidir o tamanho da sua colheita. Agora, a semente o Senhor te entregou junto com o pão. Deus sempre te entrega. Lembra aquilo que eu falei? Deus sempre nos dá tudo o que nós precisamos e um pouquinho a mais. Agora, o pouquinho a mais é você quem decide se você vai fazer mais uma conta, ou você vai entender que aquilo é uma semente, e você, dentro do seu livre-arbítrio, vai decidir semear, ser generoso, para que você possa prosperar. Então esse é o problema, irmãos. Tem crente que vive o tempo inteiro de pão. E deixa eu dizer, o pão nunca vai faltar na sua mesa. A Bíblia fala que o justo não vai mendigar o pão. Sempre Deus vai te dar o pão. O problema é crente que vive a vida inteira só com pão, e nunca cresce, e nunca prospera, e nunca avança, porque ele não entende que parte daquilo que Deus coloca na mão dele não é pão, é semente. Você está me entendendo? Deus, ele te dá. Talvez não deu hoje, ou talvez está te dando, mas como você já criou dívidas, já criou tanto problema, você está usando a semente agora para poder resolver esse problema. Deixa eu dizer, Deus sempre dá além daquilo que nós precisamos, porque Ele sempre dá pão e semente, pão e semente, pão e semente. O problema é que você achou que tudo era pão e se endividou com o pão e a sobremesa, um pouquinho a mais. Você está me entendendo? Mas se você conseguir perceber isso, que parte das coisas que Deus te traz, parte é pão e parte é semente, e eu decido, veja, irmãos, é opcional. É opcional. Você escolhe o que fazer com a sua semente. Se Deus pudesse escolher no seu lugar, você iria semear e você já estaria próspero, você já seria rico. Mas o problema é que, às vezes, a gente não percebe o que é a semente, acha que é pão e come junto. Mas Deus, ele te dá a graça de te dar a semente. E sabe o que ele faz com essa semente? Lá no verso 10. Aquele que dá a semente ao que semeia pão para alimento, também suprirá, aqui está falando do pão, ok? Vai te suprir de pão, mas olha o que em seguida. E aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos. Agora, como é que vai aumentar? Que sementeira se você não lançou semente? É mais ou menos assim. Pô, Deus, deixa eu ganhar na loteria. Mas filho, compra o bilhete pelo menos. Me prospera, Senhor, faz dar fruto, aumenta minha sementeira. Filho, então abre a semente e deixa cair no chão. Você está me entendendo? O Senhor está dando sementes para nós. Mas nós não entendemos, às vezes nós não semeamos. Então como é que o Senhor vai te prosperar se você não deixa a semente cair no chão? Se você não entendeu que parte daquilo que chegou na tua mão não é pão, é semente. Então você tem que entender isso, que existem duas qualidades de coisas aqui. Nós temos pão e semente. O pão, ele sempre vai suprir. O pão, suprindo, sempre. Agora, a semente, ele vai prosperar. Os frutos da onde? Da semente. Então a decisão é sua. É o livre-arbítrio, irmãos. Os irmãos entenderam isso? E por último, o propósito da riqueza, né? No verso 11, volta lá para o texto. Fala assim, agora olha que legal isso aqui, irmãos. No último verso, enriquecendo-vos em tudo. Uau! O Senhor quer que nós sejamos ricos. O Senhor quer nos enriquecer. Amém? Enriquecendo-vos em tudo. Agora, para quê?
Para quê? Para você mostrar para o seu vizinho, para você ficar no domingo de manhã naquela banheira de hidromassagem. Ouvi o pastor só no YouTube hoje. Não, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Para toda generosidade. Para toda generosidade. O qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Tudo é para a glória de Deus. Agora você não glorifica a Deus lá na sua banheira de hidromassagem. Que é muito bom, irmãos. Mas você glorifica a Deus quando você é generoso. Quando as pessoas olham para aquilo que Deus tem feito na sua vida. Falam, uau, fulano tem bastante. Você sabe, não é qualidade. Às vezes uma pessoa ser rica, mas a pessoa ser generosa é alguém que chama atenção por onde passa. E a Bíblia fala que é quando Ele nos enriquece, e nós entendemos o propósito dessa riqueza, e somos generosos, nós glorificamos a Ele. Você sabe, essa é a vontade de Deus. E quando Ele vê, quando o Senhor enxerga, Ele fala assim, o meu servo entendeu. O meu servo entendeu. Entendeu para que é o dinheiro? Então agora está pronto, agora eu posso liberar sobre a vida dele as riquezas, porque ele entendeu o propósito. Você sabe, uma coisa que acontece no céu é que não há desperdício de recursos. Deus não dá talento, Deus não capacita pessoas que vão simplesmente guardar para elas. A Bíblia fala que aquele servo que não usou o seu talento, aquele senhor mandou tirar dele e entregar para o outro. Você sabe, dinheiro é para ser investido, é para poder ser generoso. Deus não vai dar recurso para você fazer poupança. Deus não quer que você tenha conta, mas eu preciso da minha segurança. A sua segurança tem que ser Deus. Se a sua segurança é a sua conta bancária, você novamente trocou Deus por Mamon. Você está dizendo que é Mamon quem te dá a segurança. Sabe, Deus não quer dar riqueza para isso, mas Deus quer dar riqueza para que você seja generoso, para que você possa abundar em toda a obra, para que Ele seja glorificado. Amém, meus irmãos? Sabe, mês de novembro, né? Mês do Thanksgiving, o mês eu falo que é o mês da generosidade, o mês da gratidão. Sabe, domingo que vem eu vou trazer uma mensagem a respeito de gratidão. Sabe, que é o primeiro princípio para alguém ser generoso, é ser grato. Se você é alguém ingrato, se você é alguém que não reconhece, você não vai ser alguém generoso, você não vai ser capaz de dar para outras pessoas. Mas a vontade de Deus é que todos nós sejamos prósperos, que todos nós sejamos generosos e que todos nós venhamos a desfrutar da riqueza que o Senhor Jesus conquistou para nós. Amém, meus irmãos?